Olá, meus caros amigos, estamos aí de volta com o curso de Direito Civil, Resolução de Questões, Carlos Chagas. A gente está fazendo algumas questões que envolvem o direito das obrigações. Aula passada eu parei na quinta, resolvi a quinta questão. Então aqui no quadro, olha só, sexta questão. Carlos Chagas, 2011, promotor de justiça, direito civil, vamos a ela, né? Olha o que eles estão perguntando, pessoal. Sobre o direito das obrigações, eles me perguntam o seguinte: é correto afirmar? Letra A. A obrigação, ela é divisível quando a prestação, ou seja, o objeto, tem por objeto uma coisa ou um fato suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Bom, esse é o conceito de obrigação divisível, né? Eu posso até colocar mais simples e dizer assim, olha, a obrigação ela é divisível quando o objeto, quando a sua prestação for divisível. Só que a gente sabe que o bem ele pode ser divisível ou por sua própria natureza, ou por motivo de ordem econômica, ou então dada a razão determinante do negócio jurídico, né? Então essa daqui está corretíssima. Só lembrando, e aí já que a gente falou aqui das obrigações divisíveis, né? Que quando eu estou diante da obrigação divisível, eu aplico, falei isso na aula passada, né? Eu aplico a regra geral do concurso partes fium, ou seja, a obrigação, ela se divide em tantos quantos forem os credores ou devedores, tá ok? Vou marcar um A aqui, olha, um correto aqui na A, mas vamos ler as demais, né, para não ter nenhuma dúvida. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas do Código Civil Brasileiro atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé apenas. Não, pessoal, a regra é o seguinte, olha só, eu estou diante de uma obrigação que é de restituir coisa certa. Mas se antes da restituição o devedor, que não é proprietário da coisa, se ele trabalhou na coisa, então se ele teve trabalho ou dispêndio, o caso vai se regular pelas normas das benfeitorias ou da indenização das benfeitorias, e eu tenho que saber se o possuidor está de boa ou de má fé. Deixa eu colocar essa regra aqui, que ela é muito importante para nós, olha só. Vou só colocar aqui uma página antes dessa, para dizer assim, olha, benfeitorias. A gente já viu que eu tenho 3 espécies de benfeitoria. Então, a benfeitoria ou ela é necessária, ou necessárias, né? Ou as benfeitorias são úteis, ou as benfeitorias são voluptuárias. Estão lembrados dessa regrinha, né? As necessárias são aquelas que atuam na conservação da coisa, então elas são indispensáveis para o uso da coisa, né? Se eu, por exemplo, sei lá, aluguei um imóvel, se esse imóvel não tiver telhado, não tiver parede, não tiver porta, por exemplo, não tem como eu ficar dentro do imóvel. Então a benfeitoria aí vai ser uma benfeitoria necessária. As úteis são aquelas que facilitam o uso da coisa. Então, no imóvel, por exemplo, eu posso estar construindo mais um quarto, eu posso fazer uma garagem, né? Fazer mais um banheiro, fazer um segundo andar, benfeitorias úteis. E as voluptuárias são aquelas para o mero deleite ou aformoseamento da coisa, né? Então, no imóvel eu posso colocar uma escultura na entrada do sítio, por exemplo, né? Posso no imóvel fazer uma piscina, uma churrasqueira, né? Enfim, por aí vai. Muito bem, olha só. A regra de indenização, porque a questão é o seguinte: se o possuidor faz benfeitoria num objeto, num bem que não é seu, então ele está gastando. E aí quem vai lucrar com isso é o proprietário, porque a gente já sabe que res peri in domino, ou seja, a coisa perece com o dono. Então se ao invés do perecimento tiver um melhoramento, quem vai lucrar com isso vai ser o proprietário. Então a regra, o que se pergunta é, tá, e o possuidor, quando fez benfeitoria em algo que não lhe pertence, então quem lucra é o proprietário, mas ele terá direito a uma indenização?
Ele tem direito de pleitear aquilo que ele gastou na benfeitoria? E a resposta é: depende se ele é possuidor de boa ou de má fé. Então, olha só, a indenização vai ser dada ou calculada, primeiro, analisando se o possuidor está de boa fé ou de má fé. Vocês sabem que possuidor de boa fé é aquele que ignora o vício que a sua posse tem. A posse ela é viciada por ser violenta, clandestina ou precária. Então, se o possuidor sabe que a sua posse é ou violenta, ou clandestina, ou precária, ele é possuidor de má fé. Se ele não sabe o vício que a sua posse tem, ou então se ela não tem vício algum, ele é possuidor de boa fé. O possuidor de boa fé, olha só, nas necessárias e nas úteis, nas necessárias e nas úteis, ele vai ter direito, olha só, de indenização com o ius retentionis, ou seja, o direito de retenção. Com o direito de retenção. Retenção vocês sabem, né? Olha só, eu sou obrigado a lhe devolver o objeto, afinal de contas é seu, só que eu fiz benfeitoria nele. Então você tem que me pagar a indenização, e enquanto você não me paga a indenização, eu não te devolvo. Esse é o jus, ou ius, né? Retentionis, é o direito de retenção. Então, se eu sou possuidor de boa fé, eu tenho sim, por força de lei, o direito de ser indenizado nas benfeitorias necessárias e nas úteis. E eu tenho o direito, eu cancelei aqui, vou abrir de novo. E eu tenho o direito, olha só, em relação às voluptuárias, eu tenho o direito de levantamento, quando isso for possível, é claro, né? Levantamento significa, olha, não é para mero deleite essa benfeitoria, então já que você fez, você pode retirá-la, pode levar embora. Isso seria levantamento. Claro, quando isso é possível, repito, né? Agora, vejam vocês, o possuidor de má fé, e aí é óbvio que ele tem que sofrer uma penalidade, né? O possuidor de má fé, ele somente será indenizado nas necessárias. Somente indenização nas necessárias. Por quê? Porque as necessárias são indispensáveis, não é? Somente indenização nas benfeitorias necessárias. Inclusive, olha só, sem retenção, hein? Sem o direito de retenção. Tá certo? Então, olha só, qual é a regra de indenização, Perazzo? Depende. Benfeitoria pode ser necessária, útil ou voluptuária. E a regra geral de indenização, eu preciso saber se o possuidor é de boa fé ou se ele está de má fé. Se o possuidor for de boa fé, nas benfeitorias necessárias e também nas úteis, ele vai ser indenizado com o direito de retenção. E ele tem o direito de levantamento nas benfeitorias voluptuárias. Se ele está de má fé, pessoal, ele somente vai ser indenizado nas benfeitorias necessárias, sem o direito de retenção. Tá ok? Só lembrando que essa é a regra geral, hein? Tá lá no 1219, 1220 do Código Civil. Né? Por exemplo, Perazzo, quer dizer que se eu alugar um imóvel, essa é a regra? Não. Se eu alugo imóvel, se for locação de imóvel urbano, eu vou para a lei do inquilinato. Na lei do inquilinato, no artigo 35, tem uma regra específica. Tá ok? Então essa daqui, Código Civil, é a regra geral de indenização. Muito bem, olha só o que a questão está me dizendo. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, então ele está realizando benfeitorias naquele bem,
O caso, para saber se ele vai ser indenizado ou não, se regulará pelas normas do Código Civil, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa fé apenas. Não, pelo possuidor de boa ou de má fé, que é essa regra que eu coloquei para vocês. Então, essa B aqui, olha, está incorreta. Próxima. Nas coisas, letra C, hein? Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, sabe o que ele quer dizer aqui? Olha só, o legislador, ele quando fala das obrigações de dar coisa incerta, ele diz que essas obrigações serão determinadas ao menos pelo gênero e pela quantidade. E logo em seguida ele vai falar da obrigação de dar coisa incerta e ele mesmo diz, nas obrigações ou nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade. Então, pelo gênero e pela quantidade, eu tenho que imaginar que o legislador está se referindo às obrigações de dar coisa incerta. Qual é o problema? É que eu posso ter gênero, quantidade e qualidade e continuar diante de uma obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa certa somente existirá quando o objeto for individualizado. Então eu posso dizer assim, olha, eu devo entregar uma saca de 50 quilos, sei lá, de café da marca X. Vejam, eu tenho gênero, eu tenho quantidade, eu tenho qualidade da marca X. Continua sendo uma obrigação de dar coisa certa. Ah, desculpa. Continua sendo obrigação de dar coisa incerta, tá ok? Para ser obrigação de dar coisa certa, eu preciso individualizar. Então, eu só posso entregar esta saca de café que está aqui ao meu lado. Agora é coisa certa. Tá ok? Então, cuidado, hein? Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, o que o examinador está querendo dizer? Nas obrigações de dar coisa incerta, a escolha pertence ao credor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Não, pessoal. A escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Aí estaria correto, mas na verdade não é o credor. A escolha pertence ao devedor. E cuidado, hein? É o devedor se o contrário não resultar do título. Ou seja, quem determina a escolha é o contrato. Agora, se o contrato não falar nada, a escolha aí sim cabe ao devedor. Letra D. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, é verdade, concorre mais de um credor, solidariedade ativa. Mais de um devedor, solidariedade passiva. Cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Com direito se for solidariedade ativa, ou obrigado se for solidariedade passiva. Devendo ser presumida a sua ocorrência, desde que não haja proibição legal ou acordo das partes em sentido contrário. Não, pessoal. A solidariedade, ela não se presume. Ou deriva da lei ou da vontade das partes, é o que diz o artigo 265 do Código. O que se presume está aqui em cima, olha só. O que se presume é a regra do concurso partes fium. A solidariedade é o contrário. Não se presume ou deriva da lei ou da vontade das partes. É diferente, por exemplo, no direito civil francês, né? Lá se presume a solidariedade. Lá se eu disser assim, João e Maria devem 1.000, e eu não falar mais nada, é porque eles são solidários em 1.000. Para nós, não. João e Maria devem 1.000 é porque João deve 500 e Maria deve 500. Se houver a solidariedade, eu tenho que dizer, João e Maria são devedores solidários em 1.000. Aí eu cobro do jeito que eu quiser. Tá ok? Bom, então essa questãozinha aqui, olha só. O que é interessante aqui da gente salientar? Vocês estão percebendo que às vezes agora, olha só, a letra A fala de divisibilidade. Letra B falou de obrigação de restituir. Letra C falou de obrigação de dar coisa incerta. Letra D falou de solidariedade. Então, na mesma questão, hoje em dia, é possível que você misture os assuntos, né? Para perscrutar aí se o candidato realmente domina a matéria como um todo, né? Então, essa sexta questão aí, letra A de avião.
Vamos para a próxima questão, ainda tem a letra E, perdão, ainda não tinha nem visto aqui, ó. Vamos ler a letra E, né? A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Está corretíssimo. Aqui é a regra de que o acessorium, acompanha sequitur cum principale, né? Acessorium sequitur cum principale. Ou seja, princípio, vou botar aqui embaixo, olha, princípio da gravitação jurídica, né? Princípio da gravitação jurídica. O acessório acompanha o principal. Então, a obrigação de dar coisa certa, sei lá, entregar o meu carro, abrange os acessórios, embora não mencionados, é verdade. Então, se eu estou entregando o carro, presume que eu tenho que entregar o carro, sei lá, com o step, né, com o macaco, com o som que é embutido, etc. Isso são acessórios. Mesmo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso? Não, né, pessoal? Então, eu posso vender o carro e colocar no contrato dizendo assim, ó, o som eu vou tirar, o som não vai junto, né? Então, a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Isso daí é o artigo 233 do Código, né? Então, era óbvio que essa questão aqui, a letra E, tinha que estar errada, porque a gente já viu que a resposta correta a essa questão seria a letra A. Vamos lá, agora sim, sétima questão, portanto, né? TRT da 23ª Região Analista Judiciário. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao credor e uma das... Eu vou só ver se ele fala em uma das duas, não, ele fala só em uma das, que é o correto, né? O legislador fala em uma das duas. E uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor. Então, olha só, o que eu tenho aqui, olha. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho, sei lá, um credor João. Um devedor, vou botar aqui embaixo, sei lá, Pedro. Embaixo devedor, em cima credor, tá certo? E vou colocar aqui, olha, duas prestações. O seu carro ou a sua moto. Olha só, esse aqui é devedor, que eu joguei embaixo. E a gente coloca um do lado do outro, enfim, eu prefiro escrever dessa maneira. João, credor. Aí a questão está dizendo assim, olha, numa obrigação alternativa, só voltar para cá, tudo bem. Então é ou o seu carro ou a sua moto. Pedro deverá entregar ou o seu carro ou a sua moto a João na data X. E a escolha é do credor. A escolha está aqui, olha. A escolha pertence ao credor. Tá, a escolha pertencendo ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa. Isso aqui é importante, né? Então, por exemplo, o carro não existe mais por culpa do devedor. Logo de cara, olha só, se a escolha cabe ao credor, quais seriam as alternativas dele? Como o carro se impossibilitou por culpa, ele pode exigir o valor do carro mais perdas e danos, ou ele exige a entrega da moto, porque a moto ainda existe, sem falar em perdas e danos, né? Porque entregar a moto é cumprir com a obrigação. Então, se a escolha cabe ao credor, quais são as alternativas? Ou o valor do carro mais perdas e danos, ou ele exige a moto, ou a segunda prestação. Perazzo, se a escolha fosse de Pedro, do devedor, se a escolha fosse de Pedro, o primeiro objeto se perdendo não interessa se é com ou sem culpa, porque o devedor, logicamente, que vai escolher o objeto seguinte. Então, a perda do primeiro objeto não acontece nada, e a obrigação remanesce em relação ao outro objeto. Não é? Muito bem. Nessa situação, o contrato será rescindido sem perdas e danos, voltando-se as partes ao estado anterior? Não, logicamente que não, né?
Nem dá para falar, olha só, sem perdas e danos não combina quando a questão fala por culpa, né? B de bola. O credor poderá reclamar o valor de qualquer das duas sem perdas e danos. Não, não é o valor de qualquer das duas, olha só. É o valor da que se impossibilitou mais perdas e danos, porque foi com culpa. Perdas e danos, não é? Ou então, em relação à segunda, aí não é o valor, porque a moto ainda existe. Então, ou então a entrega do segundo objeto, né? Então, essa daqui também está errada. C. O credor só terá o direito de exigir a prestação subsistente sem perdas e danos. Também não, né? Na verdade, ele tem duas alternativas. O credor só poderá exigir o valor da prestação que se tornou impossível por culpa do devedor? Não, também não, né? Letra E. O credor terá o direito de exigir a prestação subsistente, ok, ou o valor da outra que se perdeu com perdas e danos. Por que com perdas e danos? Porque foi com culpa do devedor. Então, olha só. Letra E, questãozinha muito simples, né? Muito tranquila. Muito bem, para frente, próxima questão, 8ª. FCC também, TRT, 14ª região. Nas obrigações, letra A, divisíveis, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros. Não, né, pessoal? Vejam que as obrigações divisíveis, olha só. Imagina que se eu colocasse assim, olha, se um dos credores, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 2 credores. Olha, João e Maria. João e Maria, tá aqui os dois. Eles são credores, por exemplo, de Pedro. Então, eu estou diante de uma obrigação divisível. Vou botar o objeto aqui, olha, por exemplo, R$2.000. Então, eles são credores de Pedro na quantia de R$2.000. O objeto é divisível, então eu estou diante de uma obrigação divisível. O que eu faço aqui? Olha só. Aqui eu aplico a regra do concurso partes fium. Concurso partes fium. Ou seja, a obrigação se divide. João é credor só de 1.000, Maria é credora só de 1.000. Maria não cobrou a dívida, o João ingressou em juízo. Quanto é que ele cobra de Pedro? Só a sua cota parte. Tá certo? E aí, nessa situação, olha só. Se um dos credores remitir a dívida, então o João perdoou a dívida. Ele está perdoando só a cota dele. Pedro ainda continua devedor em 1.000. Tá certo? E se fosse um bem indivisível, por exemplo, olha só, um carro. Imagina um carro aqui que é no valor de 2.000, tá certo? Para usar o mesmo exemplo. João e Maria são credores de um carro. Apesar de o carro valer R$2.000, eu não posso substituir essa prestação por uma obrigação pecuniária. Por quê? Porque o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa. Então eu tenho que achar um meio de fazer com que haja o cumprimento da obrigação da forma como ela foi convencionada. Nessa situação, olha só, João e Maria são credores de um carro. Qualquer um dos dois exige o carro do devedor. Mas o devedor só entrega o objeto a todos em conjunto ou a um dos credores, dando este caução de ratificação. Tá certo? Muito bem, agora olha só, e aí eu vou tentar usar aqui o exemplo da questão. Se João e Maria são credores de um carro e João perdoar a dívida, ele só está perdoando na cota parte dele, não é? Então, Maria continua podendo exigir o carro, não tem problema. Mas ela só pode exigir o carro se ela entregar para o Pedro a cota parte que foi remitida. Então, tá aqui, ó. Tá ok? A nossa questãozinha é mais simples, eu me aprofundei um pouquinho mais, né? A nossa questãozinha está dizendo assim, olha, nas obrigações que são divisíveis, se um dos credores remitir é perdoar,
a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros. Não, tá falsa, né? Nada a ver. B de bola. Nas obrigações de fazer, se o fato puder ser realizado por um terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, o que o isentará da responsabilidade por perdas e danos. Não, olha só. Houve recusa ou mora do credor. Então, eu estou diante da conduta culposa. Então, nas obrigações de fazer, havendo recusa ou mora do devedor, o credor poderá executar o fato à custa de uma outra pessoa, né? Desde que a obrigação, olha só, desde que ela seja fungível, claro, né? Porque a infungível são aquelas personalíssimas, aí não dá certo. Então, se ela for fungível, eu posso sim. E além disso tudo, eu cobro as perdas e danos, porque houve culpa, não é? Então, a B de bola está errada também. Letra C. Nas obrigações alternativas, se o título deferir a opção a um terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, a escolha caberá ao credor. Não, pessoal, a escolha caberá ao juiz. Tá certo? Eu tenho aqui uma nítida, uma clara intervenção aí do Estado nas relações de direito privado, né? Numa questãozinha bem simples dessa, eu consigo imaginar aqui o fenômeno da publicização do direito privado. Se a escolha pertencer a um terceiro e este não puder ou não quiser, a escolha caberá ao juiz. Se a escolha pertencer a várias pessoas e não houver acordo unânime entre elas, a escolha também pertence ao juiz. Então, essa C está errada também. Vamos para a próxima. Nas obrigações de dar coisa certa, se a obrigação for de restituir coisa certa, então é devolver. E esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, ou seja, antes da devolução, sofrerá o credor a perda, tá certo? Porque olha só, o credor aqui é o proprietário do objeto. Proprietário. E a obrigação se resolverá, a obrigação de devolver, tudo bem. Ressalvados os seus direitos até o dia da perda, tá corretíssimo. Isso aqui seria mais ou menos assim, olha. Eu aluguei o meu carro para que alguém passasse 5 dias com o meu carro. E eu vou cobrar, a título de aluguel, R$100 por dia. Depois que a pessoa já tinha passado 3 dias com o meu carro, houve a perda sem culpa. A obrigação de devolver o carro está resolvida. Prejuízo é meu, porque eu sou o proprietário do carro, eu credor, eu ia exigir o carro de volta. Agora, resguardados os meus direitos até o dia da perda. Então, peraí, você usou o carro durante 3 dias, não era R$100 a diária? Então você me deve R$300. Você não vai me pagar os 500, porque afinal de contas houve perda do objeto, né? Mas até a perda você me paga o valor da locação. Então seria a letra D. Vamos ver a letra E aqui, olha só. Nas obrigações solidárias, havendo solidariedade ativa, ou seja, pluralidade de credores, convertendo-se a prestação em perdas e danos, extingue-se para todos os efeitos a solidariedade. Não eram solidários? Então, credores solidários, havendo perda do objeto por culpa do devedor, esses credores aqui nas perdas e danos continuam sendo solidários, né? Então, a resposta correta, letra D de dado aqui nessa 8ª questão, ok? Rápido intervalo e a gente volta aí continuando a resolver as questões FCC Direito Civil. Forte abraço.